Senhor, juniores. Estamos aqui mais uma vez para realizar mais uma aula com vocês, tá? Aprender mais a palavra do Senhor. E desde já eu quero dar as boas-vindas para vocês, tá? Sejam bem-vindos neste dia. E vocês visitantes também, sejam muito bem-vindos, tá? Estejam à vontade no nosso meio. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco, tá? E eu quero pedir a vocês já que vocês se inscrevam aí no canal, quem ainda não se inscreveu, tá? E deixem aí seu like, compartilhe essa aula com as outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, com os amiguinhos da escola, tá? Deixa Deus usar vocês para que a palavra dele seja expandida, tá bom? Através da vida de vocês. Amém? Então, para a gente começar, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos falar com o nosso Deus, tá? Que Ele nos ajude neste dia, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a Tua palavra, que será falada, explanada aqui nesta manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigado, ó Deus, já por este dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor maravilhoso para com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender a Tua palavra. Eu quero te pedir que neste momento o Teu Espírito Santo esteja, Deus, abençoando as vidas que estão assistindo esta aula, os alunos, as suas famílias, ó Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo faça uma grande obra em nossas vidas nesta manhã. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, olha só, vamos sem demora pegar o nosso material, tá bom? Ó, esteja já em mãos, nós vamos agora ler, orar os salmos. Então, pegue o caderninho de oração aí agora, tá? Já esteja com a Bíblia em mãos. Quem tem a revista, tá? Que já pegue a revista, que nós vamos aprender muito hoje da palavra do Senhor, tá? Então, vamos lá? Pega o caderninho aí de oração. Dia 9, tá? Todo mundo aí com o caderninho na mão. E vamos orar os salmos. Salmos 9, versículo 11. Tá bom? Para quem não tem o caderninho, abre aí na sua Bíblia, no Salmo 9, no versículo 11. Deus vive em um lugar santo. Fale para as pessoas que Ele é bom e todas as coisas que Ele fez e faz. Cantem louvores ao Senhor, que vive em Sião. Falem a todas as pessoas o que Ele tem feito. Orando o salmo, Senhor, que nossas bocas sempre cantem o louvor que te agrade e que sempre falemos do teu grande amor a todas as pessoas. Agora nós vamos orar pelas crianças da República Centro-Africana. Proteja as crianças dos sequestros, que as crianças não sejam obrigadas a lutar pelos grupos rebeldes. Né, que nós possamos orar por essas crianças, colocarem elas em nossas orações, porque elas carecem, assim como eu e você, elas carecem muito mais por serem perseguidas pelo Evangelho. Amém? Bom, então nós já oramos o nosso salmo, né? Fizemos a nossa oração inicial. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre a nossa lição. Tá? O assunto da nossa lição hoje, ela é muito importante. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, acompanhassem aí a lição, para que juntos nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. E hoje a gente vai falar da importância do perdão. É um assunto muito, muito importante para as nossas vidas, né? Para a nossa vida diária. E o título da nossa lição hoje, quem sabe o título da nossa lição? Hoje, nós iremos falar da importância do perdão. E qual é o título da nossa lição? Alguém sabe? Vai colocando aí no chat, gente. Qual o título da nossa lição?
Então, fala de perdão. O título é O Deus que Perdoa, né? Então, é uma lição muito, muito maravilhosa para as nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho da história que vai ser explanada aqui hoje, tá? Dessa lição, que fala sobre a vida da mulher adúltera, né? Então, antes da gente iniciar a lição, a gente vai falar o nosso texto áureo. E qual é o nosso texto áureo de hoje, gente? Vamos lá, falar todo mundo junto, o nosso texto áureo? Mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, 25. Vou repetir esse texto áureo, porque ele fala exatamente da nossa lição, que fala sobre o perdão de Deus. Mas eu, né, o Senhor, eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isaías 43, 25. Então, aqui nós já falamos nosso texto áureo, né, que fala um pouquinho também sobre o perdão, ali em Isaías, o perdão de Deus. Antes de nós entrarmos na nossa lição, eu queria lembrar vocês do desafio do aluno, nota 10, tá? Então, vocês aí continuam, vocês aí que estudem a lição, passam as atividades certinho aí, tá? E preenchem tudo, compartilhem as mensagens, né? E fazem tudo aí que tem pedido aí para que vocês sejam aluno nota 10, tá? Que a gente quer premiar todos os alunos como aluno nota 10. Aquele aluno que estuda a lição, que compartilha, né, que passa as atividades, né? Então, nós vamos lá, todos juntos estaremos lá. Amém? Então, vamos lá. Antes de nós começarmos a nossa lição, a gente vai louvar ao Senhor. Tá? Então, aí, prepare aí as suas ofertas, tá? Vai estar aparecendo aí no vídeo aí as ferramentas, tá? O QR Code do Pix, do PicPay, está aparecendo aí as contas bancárias. Então, você pode ficar à vontade, você tem vários meios de compartilhar esse momento conosco. Então, faça aí, coloque aí a sua oferta, seja lá qual o valor que você tem, tá? Para colocar a sua oferta ao Senhor, não importa. O importa é que você tenha um coração amoroso, um coração de amor, que vai doar com amor, com alegria. Isso que é importante, tá? Então, vamos para esse momento glorioso, tá? Que é de ofertar ao Senhor. E vocês, visitantes, também, vocês ficam à vontade, tá? Para compartilhar esse momento conosco. Amém? Vamos lá? A tia vai ofertar daqui, vai vir um louvor aí e vocês façam suas ofertas aí. Amém? Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar. Quebrado, se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal não venceu. Foi manchado e
pecado, mas na cruz meu Jesus morreu e fui restaurado, restaurado no amor de Cristo. Então, curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado, restaurado no amor de Cristo. Então, curado, eu não quero mais estar quebrado, se por Ele eu posso ser transformado, restaurados no amor de Cristo. Então, curados, não queremos mais estar quebrados, se por Ele somos nós transformados, restaurados no amor de Cristo. Então, curados, não queremos mais estar quebrados, e por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Amém? Já ofertamos, já louvamos ao Senhor com as nossas ofertas, tá? E participamos desse momento glorioso. E agora, nós vamos compartilhar o nosso estudo de hoje, né? A nossa leitura bíblica, a história que nos traz hoje, que fala sobre o perdão. Então, nos acompanhe aí, pegue as suas Bíblias, tá? E vamos acompanhar o texto bíblico que a gente vai passar aí agora. Se você tem a Bíblia devocional, tá? Você pode abrir na página 319, na nossa Bíblia devocional. Se você não tem a Bíblia devocional, você pode abrir a sua Bíblia aí que você tem na sua casa, tá? Em João 8, 1, 11, tá? Vou repetir, João 8, 1, 11, para acompanhar com a gente essa leitura. Vamos lá, então? Quem tem a Bíblia devocional, na página 319. Vamos lá? A tia já está achando aqui, ó. Vamos lá? Já achei. Vamos todos juntos fazer essa leitura? A leitura de hoje fala sobre a mulher adúltera. Então, vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que palavra gloriosa, né? Que palavra maravilhosa é a história dessa mulher. Essa história, ela nos traz muitas riquezas, muitos aprendizados, tá? E
nós podemos ver nessa história que somente Deus tem poder para perdoar. Só Deus tem essa atribuição de perdoar os nossos pecados. Ainda que alguém possa pensar, né, que não há perdão, que o tamanho do pecado dele não há perdão, o Senhor perdoa. Tá? O Senhor perdoa do poder do pecado, porque Ele tem todo o poder. E quando nos arrependemos genuinamente, esse é o caminho para desfrutarmos desse amor de Deus por nós, pois Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. É por isso, mas para isso é preciso o quê? Abandonar a prática do pecado. Esse é o caminho, né? Há um caminho a ser traçado para esse perdão. Então, qual é esse caminho? Arrepender-se, ter um coração quebrantado e contrito. Esse é o caminho que fala aqui a palavra de Deus. Quando pedimos perdão, Ele nos purifica de todo o pecado e Ele não lembra mais dos nossos erros. Preste bem atenção nessa palavra. Deus não lembra mais dos nossos erros. Imagine só, se a gente fizesse algo errado e a gente quisesse apagar esse erro da nossa cabeça, né? E no estralar de dedos, em um segundo, a gente pudesse apagar isso da nossa mente. Que bom seria, né? Como seria maravilhoso nós não lembrarmos mais dos nossos erros, daquelas coisas ruins que cometemos, né? Das coisas tristes que fizemos. Como seria bom se não lembrássemos mais? Pois é, a palavra de Deus diz isso. Que Deus, glória a Deus por isso. O que Ele faz? Ele não se lembra mais dos nossos erros. Ele esquece os nossos erros, né? E a história de hoje, que é uma história maravilhosa, que fala da mulher adúltera, onde Jesus ali estava no templo, ali, né? E ali, naquele momento que ele estava no templo, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram essa mulher, né? Essa mulher que foi pega em adultério. Aí, ali, diante de todos, no meio da multidão, pensa a humilhação dessa mulher, né? Pensa a humilhação que essa mulher passou ali no meio daquela multidão, no meio de todos. E a mulher fora tão humilhada e ameaçada de morte, porque ela estava sendo levada ali para morrer. Porque assim dizia a lei, né? Que ela deveria ser morta. Os líderes judeus afirmavam isso o tempo todo, que ela deveria ser morta. Segundo a lei de Moisés, quando as mulheres eram flagradas em adultério, elas eram apedrejadas em praça pública, né? Então, essa era a lei de Moisés, né, da época. E aqueles mestres da lei, cheio, né, de astúcia, cheio de raiva de Jesus, né, querendo ali também, em algum momento, pegar Jesus em algum erro, né, contrariar as palavras de Jesus, trouxeram essa mulher. E ali Jesus sabia, na verdade, qual era a verdadeira intenção daqueles mestres. Porque ele era Deus, né? E ele conhecia a intenção do coração. E, na verdade, ali ele sabia que a intenção daqueles fariseus, daqueles mestres, não era cumprir a lei. Porque, na verdade, ali eles não estavam cumprindo a lei. E Jesus ali sabia, né, que eles queriam pegar algum ato para acusar Jesus. Por isso trouxeram essa mulher. E naquele momento, quando colocaram aquela mulher, né, ali humilhando
ela ainda mais, né? A situação dela já era uma situação humilhante, e ali humilhando ela ainda mais, perguntou Jesus, né? Como a palavra de Deus diz. Ela foi pega em adultério. E tu, o que dizes? O que você vai fazer agora? Qual é a sua posição? Qual a sua atitude? Qual a decisão que você vai tomar agora? Então, ali eles queriam, na verdade, né, acusar Jesus. Né? Eles queriam armar, né, uma cilada para envergonhar Jesus. Para ter alguma coisa em que acusar o mestre. E ali, e Jesus ali, naquele momento, Jesus fez o silêncio. Jesus abaixou-se e começou a escrever no chão. Porque, na verdade, o que eles queriam era um confronto também de Jesus. Jesus não ia confrontar com eles. Né? E ali Jesus se calou. E eles ainda na sua indignação, querendo uma resposta de Jesus, né? Continuavam clamando. E aí, o que tu fazes? O que tu vai fazer? E Jesus ali, diante daquela situação, com toda a sabedoria divina, ele olha para aqueles mestres, para aqueles fariseus e diz: quem não tem pecado, pegue a sua pedra, atire a pedra nessa mulher. Atire a primeira pedra. Quem não tem pecado pode atirar. E aí ele voltou a calar-se novamente. Ele voltou a abaixar e ficar calado. Quanta sabedoria, né, o Senhor mostrou ali naquele momento. Quanta sabedoria divina, porque ele conhecia o coração daqueles fariseus. E então Jesus, quando ele tornou a abaixar, aqueles homens foram embora. Sabe por que eles foram embora? Porque a consciência deles já estavam acusando eles. Eles já foram acusados pela sua consciência. Porque ali eles viram que eles próprios estavam cometendo pecados. Porque, na verdade, a lei de Moisés, o que dizia a lei de Moisés? Que não era só a mulher que teria que ser apedrejada. Que o homem também que estava com ela teria que ser apedrejado. Seriam os dois. E por que trouxeram só a mulher? Porque a intenção deles não era cumprir a lei. E ali Jesus já sabia que eles já estavam cometendo uma injustiça. Que a intenção deles não era nunca cumprir a lei. E ali a consciência deles, a própria consciência deles os acusaram. Levando Jesus a se endireitar e perguntou para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Não ficou ninguém para condenar você? De pronto ela respondeu para Jesus: ninguém, Senhor. Então Jesus, né, com todo o seu amor, concluiu: pois eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Que palavra maravilhosa, que amor é esse de Jesus por aquela mulher. Quando Jesus ali, naquele ato, daquele encontro com aquela mulher, acontece ali, se nós formos analisar, e nós formos olhar com os olhos de amor para essa palavra, a gente vai ver que aconteceu várias coisas. Ali naquele momento, ele não apenas perdoou aquela mulher, ele transformou a vida dela. A vida dela ali naquele momento foi transformada. Ali ela teve esperança, Jesus levou a esperança de uma nova vida. O caráter dela foi mudado. A alegria dela voltou.
Ela teve uma nova direção. Deus deu uma nova direção de vida. Deus deu um novo caminho. Então, várias coisas ali aconteceram na vida daquela mulher com aquele encontro com Jesus. E ali os pecados dela foram perdoados. E quando a palavra de Deus diz que Deus esquece, lembra que eu falei? Que Deus esquece os nossos pecados. Quando nos arrependemos, quando o pecador se arrepende, Deus esquece. E para demonstrar isso, eu trouxe aqui para vocês, tá? Vamos dizer que isso aqui é um mar. A palavra diz que Deus, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, quando verdadeiramente nós nos arrependemos dos nossos pecados. E aí, tudo aquilo que nós fazíamos que era pecado, o Senhor vai jogando lá no mar do esquecimento. Quando você vai pedindo perdão pelaquilo de errado que você faz, Senhor, me perdoa porque eu menti. Porque a minha vida, eu sempre cometi o pecado da mentira e eu não quero cometer mais. Me perdoa, Senhor. E Deus vai jogando os pecados lá dentro do mar do esquecimento. E ali Deus, Ele esquece dos seus pecados. Ele joga lá dentro e Ele esquece. E aí, sabe que coisa maravilhosa que Ele faz? Quando Ele joga os seus pecados no mar do esquecimento, para ninguém mais ir lá e buscar esses seus pecados e te acusar dos seus pecados, sabe o que Ele faz? Olha que maravilha. Ele faz uma placa e coloca lá no mar do esquecimento. Olha a placa que ele coloca lá, ó. Pare. Proibido pescar. Olha que maravilha Jesus faz com os nossos pecados. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, ele não existe mais para Deus. E também ninguém mais pode ir lá e pegar os seus pecados e te acusar. Porque o inimigo, ele faz isso com as nossas vidas. Então Deus não se lembra mais deles, como aconteceu aqui com aquela mulher adúltera. Deus perdoou os pecados dela e jogou os pecados dela lá no mar do esquecimento. E pronto, a partir daquele momento ela teve uma nova vida, ela teve uma nova história. E assim acontece com a humanidade. Aquela mulher, ela representa a humanidade. Cheia de pecado, a humanidade sofredora, humilhada pelo inimigo de nossas vidas. Mas como Deus está acima de qualquer coisa, está acima da lei, Ele mandou o Filho dele, Ele mandou Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e mandar Ele lá, para o mar do esquecimento, assim como fez com aquela mulher adúltera. E assim representa a humanidade. Hoje, se você pedir perdão pelos seus pecados, Deus está pronto para perdoar. Então, eu vou falar com vocês agora, crianças, se tem algo ainda que vocês sabem que vocês fazem, mas vocês também sabem que é pecado, que vocês fazem, mas que vocês sabem que também é pecado, que vocês precisam se libertar, ore a Deus, pede perdão ao Senhor, que Ele vai jogar o pecado de vocês lá no mar do esquecimento. E a partir daquele momento, será uma nova história na sua vida, como foi para a mulher adúltera. A partir daquele momento, ela teve uma nova história, a partir daquele encontro com Jesus. E assim como Jesus perdoou
o pecado daquela mulher. E como Deus perdoa os nossos pecados, assim nós devemos também perdoar o pecado do nosso irmão. Aquilo que o nosso irmão faz para nós, que nos ofenda, que nos entristeça, nós devemos estar com o nosso coração também aberto. Porque assim diz o Senhor: se eu não consigo perdoar o meu irmão, como Deus vai perdoar os meus pecados? Então eu deixo para vocês essa palavra de hoje, que vocês possam meditar nessa palavra maravilhosa. Assim também deve ser o nosso olhar com relação ao nosso próximo. Jesus nos ensinou essa lição, que não devemos julgar as pessoas, né? Assim como aquela mulher foi julgada. Pois com a mesma medida que julgarmos, também seremos julgados. O Senhor revelou para aquela mulher o amor de cura, perdoa e restauração. É esse mesmo amor que Deus quer que nós usemos para com o nosso próximo. Então, a gente está terminando a lição, para que vocês entendam que Deus tem um amor incondicional, que Deus perdoa a todo momento que nos arrependemos dos nossos pecados. Como aquela mulher, como ela representa a humanidade. Deus morreu pela humanidade pecadora, para que ela não fosse mais humilhada pelo inimigo. Morreu naquela cruz, deu uma nova vida para aquela mulher. E assim também Ele nos dá uma nova vida que não será mais aqui. Uma nova vida que será na vida eterna, que será na cidade celestial, aonde viveremos para sempre com o nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Que vocês possam ficar com essa palavra no coração de vocês, que o Espírito Santo possa completar no coração de vocês, e para que ela ache no coração de vocês uma terra fértil, tá? E que Deus faça uma grande obra na vida de vocês. Que vocês cresçam cada vez mais, sabendo que Deus tem um amor incondicional e que nós precisamos do Senhor a cada instante. Precisamos a cada dia pedir perdão pelos nossos pecados. Nos rendermos ao Senhor, porque Ele tem algo grandioso que nos dará, que é a vida eterna. Amém? Neste momento eu quero dizer para vocês que Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa, tá? E pedir novamente que vocês compartilhem, tá? O estudo, compartilhe a aula para os seus colegas e vamos expandir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar então, encerrando a nossa lição de hoje. Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor tem um amor incondicional. Deus, obrigada porque quando pedimos perdão, o Senhor esquece os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Pai, obrigado a Deus porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa em nossas vidas e irá ainda, Senhor, nos dar a recompensa, que é a vida eterna, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua morte lá na cruz, por perdoar os nossos pecados e fazer uma grande obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Tchauzinho para vocês.